sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós. Vem sobre nós como a chuva. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. É só alegria. Libera o teu rio sem medida. Glória a Deus, graças a Deus, meus queridos amigos e queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui ao vivo com todos vocês. Você está na Rádio Emanuel 788. Nós estávamos ausentes fisicamente, porque estamos, gente, num período de oração e jejum. Estamos reservados a sós com Deus. Lembrando que ontem tivemos o culto, está no Facebook, não é? Fizemos a live e também está disponível no YouTube, onde o pastor João Lima esteve ministrando a poderosa palavra. E nós estaremos juntos neste domingo, 9 horas da manhã, Escola de Guerra da Igreja do Espírito Santo, o jejum de Neemias, aqui na rua Ayrton Senna do Brasil, número 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Tema de hoje, oração. Por que orar? Se Deus é soberano. Se Deus, Ele vê e sabe de todas as coisas. Por que muitas pessoas não oram? E por que as pessoas oram e muitas delas não obtêm resposta, resultados? Então, daqui a pouquinho, nós vamos ministrar a poderosa palavra de Deus. Meus amados, nós estávamos ausentes fisicamente, mas em espírito. E a Rádio Emanuel, 24 horas, gente. Você coloca no Google, Rádio Emanuel 788, é o primeiro link, tecla nele, entra na nossa plataforma, aperta o play, 24 horas, o melhor da música gospel para você. E também, de tempos e tempos, de 3 em 3 horas, nós temos aí a ministração da poderosa palavra de Deus. São mensagens que nós deixamos disponíveis para você. E na nossa plataforma, você tem acesso também às pregações no YouTube, tá certo? Você tem acesso a todas as informações do ministério. O nosso WhatsApp é o 997122822. 997122822. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, ou no Instagram, PR Charles Rodrigues. Você que está me acompanhando aí no Facebook, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um bom dia a todos. Gente, nós sempre estamos por aqui, não é? Sempre fazendo aí uma live e para alimentar você com a palavra de Deus. E nós vamos hoje tratar desse assunto. Nós vamos falar sobre a oração. Por que devemos orar, gente? Se Deus é soberano e se Deus sabe tudo. Bem, estamos ao vivo. Estamos no dia 6 de setembro, sexta-feira abençoada, onde o poder de Deus vai tocar você, vai impactar a sua vida, tá certo? Dá um joinha, dá um like, nos acompanha aí. E você que está através da Rádio Emanuel 788, Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Olha, não desanime, porque Deus tem algo a fazer em sua vida. Ele não mente, Ele não falha, Ele é o Todo-Poderoso. Quero mandar um abraço a todos os amados ouvintes, hein? Todos que estão aí conectados na Rádio Emanuel 788 e você que está aí assistindo através do Facebook ao vivo. Que a mão de Deus, sim, a mão poderosa de Deus possa tocar em sua vida, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir um hino e na sequência voltamos com a palavra de Deus. Voltamos com a palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá! Bom dia, povo de Deus! Está no ar o programa Heróis da Fé. Quero nadar. Quero beber de tuas águas.
Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. 9h12. O deserto não é meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei, abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tua promessa. Deserto não é meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei, abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que
palavra de Deus está no ar. A palavra do pastor Charles Rodrigues, uma palavra de fé. Graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Povo querido, povo de Deus, nós vamos compartilhar algo muito importante para todos nós aqui, através da poderosa palavra do Senhor. Gente, hoje vamos falar sobre a oração. Por que orar, gente? Se Deus sabe tudo, a palavra afirma no Salmo, aliás, em Isaías 65, que antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que estamos pensando, o que vamos pedir, o que vamos falar. Então, por que da oração? Se nós não podemos influenciar a Deus, Ele é quem decide, Ele sabe, a vontade dele é que prevalece. O coração do homem pode fazer planos, como dizem Provérbios, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, por que orar? Deus, ele deseja ser solicitado, isso não há dúvida. Os patriarcas oraram desde Adão, não é? Adão tinha uma comunicação com Deus, e quando isso foi quebrado, então Noé, ele adquiriu essa comunicação com Deus, e assim os homens passaram a falar com o Senhor, a invocar o nome do Senhor desde Gênesis. E nós vemos exemplos como o próprio Noé, vemos exemplos como Abraão, Isaac, Jacó, que teve uma madrugada numa luta de oração, onde o anjo apareceu para ele e mudou a vida dele no Val do Jaboque. Nós vemos o exemplo de Moisés, que ficava ali com Deus a sós, passou 40 dias e 40 noites. Ele orava constantemente na tenda sagrada. E Josué, sempre depois que Moisés saía da tenda, Josué permanecia na porta da tenda. E Deus falou com estes homens. Eles oraram, homens e mulheres, a exemplo de Ana, a oração de Ana, lá no livro de Samuel, onde esta mulher, ela gerou, através da oração, um dos maiores profetas que já existiu, o profeta Samuel, que ungiu o rei Saul, que ungiu Davi e que liderou Israel durante muito tempo, através do poder de Deus. Deus, ele quer ser solicitado, mesmo ele sendo soberano. Ele deseja uma intimidade conosco. A oração nos leva a uma relação, a um relacionamento com ele. Então, Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amizade através da conversação, através da oração. Agora, muitos não gostam de orar. Alguns até querem, mas não conseguem porque a carne não gosta de orar. Quando você vai orar, sempre vai acontecer alguma coisa. A perna vai doer, o estômago vai doer, vai bater a fome, o telefone vai tocar, a criança vai bater na porta do quarto, vai chegar uma visita indesejável, um barulho, para você, sabe, não mergulhar no mar da oração. Deus deseja se aproximar de você. O que acontece quando Deus se aproxima do homem? O homem, ele é incendiado pelas chamas da presença de Deus. E você passa a ser a luz, o sal. Você passa a ser alguém iluminado por Deus, porque a maior bênção que aquele que desenvolve uma vida de oração recebe, a maior bênção, depois da salvação, do seu nome escrito no livro da vida, é você ser o portador da presença de Deus. Você se torna templo de Deus na terra. Você anda com Deus na terra. Você passa a ser amigo de Deus.
A oração vai te manter salvo, vai manter você na presença dele. A oração, ela não é só para situações de extrema necessidade. A oração deve ser um hábito constante, como caminhar, como fazer um exercício diário, como a alimentação, como a respiração. Jesus, ele nos ensinou isso. Por que o Filho de Deus, como foi que Jesus andou? Lá em Filipenses 2,5 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo. Foi fiel a Deus até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só Jesus Cristo é o Senhor. E como foi que Jesus andou na terra? Jesus acordava 3 horas da manhã e ia para lugares solitários a fim de orar. Era isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Nós vamos ver aqui, nessa passagem, em Lucas capítulo 5, no versículo 15, diz assim: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Então Jesus, antes de começar o seu dia, antes do sol nascer, o Senhor da glória, o Filho de Deus, como diz em João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Como diz no Evangelho de João capítulo 1, o Verbo de Deus, que foi materializado em figura humana, em carne. Jesus viveu na total comunhão e dependência do seu papai, do Espírito Santo. Sabe, lá em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia afirma que depois do batismo de João, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Interessante é que em Lucas capítulo 4 também diz a mesma coisa. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. Depois que ele venceu as tentações, aí diz no versículo 16, no capítulo 4, no primeiro versículo, Jesus estava na plenitude, cheio do Espírito Santo. Mas aqui, depois do deserto, Jesus, ele, no capítulo 4, versículo 14, Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito Santo. E em toda aquela região se espalhou a sua fama. E aí ele vem com a pregação de Isaías 61, aonde o Senhor Jesus, ele diz em Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor da graça do Senhor. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz aqui, ó. Vejam, no versículo 31, ele expulsa demônios. Todos ficam maravilhados. Ele expulsa esse espírito imundo e liberta uma pessoa. O demônio sai gritando de alta voz. Isso na sinagoga. Quando eu estive em Israel, eu fui nesta sinagoga, que é próxima à casa de Pedro. Eu estive na sinagoga
onde Jesus pregou Isaías 61, expulsou esse demônio e foi convidado para ir à casa de Pedro. E lá em Cafarnaum, no final da tarde, trouxeram os endemoniados, trouxeram os enfermos à porta da casa de Pedro. E sabe o que Jesus fez? Vamos lá. Em Lucas, capítulo 4, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão, Pedro, estava com febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto à porta dela, junto a ela, inclinou-se, repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, passou a tarde inteira, o dia inteiro na casa de Pedro. Que alegria, né? E a sogra de Pedro, dona de casa, estava ali servindo, curada, feliz da vida. Uma casa pequena. Eu estive nessa casa, na casa de Pedro, quando eu fui a Israel. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, vejam, na madrugada, já era aproximadamente 3 ou 4 horas da manhã, porque em Israel 4 e pouquinho já começa a amanhecer, já começa a nascer o sol. Então, de madrugada, Jesus foi para um lugar solitário. Enquanto todos estavam dormindo na casa, ele foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não os deixasse. Então Jesus disse: eu vou também para outros lugares, porque eu devo anunciar a palavra. Então Jesus, ele ia para lugares solitários. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. E diz: a sua fama, veja, Lucas 5, no versículo 15 e 16. Sua fama, porém, se divulgava cada vez mais. As grandes multidões se ajuntavam para ouvi-los e para serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Sabe por quê que Jesus orava? A oração é a chave. A oração é a chave. Mas muitos de nós não temos esse bom hábito de orar. Queremos resolver os problemas do dia a dia, não é? Queremos sair para resolver os assuntos no banco, para ir ao trabalho, queremos produzir. Se é o médico, se é o vendedor, se é o advogado, se é o pedreiro, se é a dona de casa, as tarefas do dia a dia, se é o eletricista, o encanador, se é o pastor, queremos fazer tudo no automático. Mas se ficarmos a sós com Deus, nós temos 24 horas no dia. Você fica a sós com Deus pelo menos 10 minutos ao dia. Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e as outras 8 horas. O que nós fazemos? Se você dividir, em 60 anos, um homem de 60 anos, ele trabalhou 20 anos, dormiu 20 anos e os outros 20 anos. Nós gastamos mais tempo aonde? No YouTube, na Netflix, no WhatsApp, nas novelas, nos filmes, na televisão, no entretenimento. Mas gastamos tempo com Deus? Gastamos tempo com a palavra?
Deus não está mudo. É que Deus, olha, Deus é soberano. Mas existe uma coisa, Deus só está limitado pela sua palavra. Eu vou repetir. Se você quiser, sabe, parar de ouvir, isso não é heresia. Deus só está limitado pela palavra dele. É por isso que Deus, ele não fala de qualquer maneira. Porque se ele falar, ele vai ter que cumprir. Se Deus falar algo com você, ele vai ter que cumprir. Se ele falar que ele vai te usar para a cura divina, ele vai fazer. Se ele falar que você foi feito com um propósito, como ele disse que Paulo, para mim, está lá em Atos 9 em diante, Ananias disse: Senhor, esse homem persegue a igreja. O profeta, querendo dizer para Deus o que fazer, e Deus disse: Ananias, para mim, ele é um instrumento escolhido. Deus fez você com um propósito de utilizar você. Porque Deus, pela palavra dele, domingo vamos trazer uma revelação profunda disto, neste ministério. Satanás trabalha ilegalmente neste mundo, porque ele não tem corpo. É por isso que ele quer um corpo. Ele quer uma ferramenta. Ele quer fazer de você uma ferramenta dele na terra. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Porque eles, os demônios, eles agem ilegalmente na terra. Por isso que a palavra, que é espírito, teve que se transformar em ser humano, e o Espírito Santo veio, habitou nesse ser humano, no corpo de Jesus, e utilizou as suas obras. É aí onde entra a necessidade de você estar em comunhão com Deus e de orar. Deus não faz nada. Veja, quando Pedro estava orando, a Bíblia diz que um homem chamado Cornélio, está em Atos, esse homem orava e dava esmolas, era um homem temente a Deus, mas não era um judeu, mas era um homem temente a Deus, e a graça de Deus se estendia para os gentios. E este homem era um homem de posição, era um homem que tinha condição financeira, próspero, mas orava todos os dias. Jesus disse: ore sem desanimar, está lá em Lucas 18. Porque quando você ora e não vê resultados instantâneos, logo você quer desanimar. Mas não é para desanimar, é para continuar até o céu descer, até a manifestação da glória vir sobre você, até você ter um encontro real com Deus e não o conhecer apenas de ouvir falar a letra, mas ter um encontro em ser incendiado por Ele. Ele quer fazer em você uma ferramenta, como diz lá em Jeremias 51, o martelo dele, a arma de guerra do Senhor. Então, esse homem orava e o anjo apareceu. Interessante que o anjo não pregou o evangelho para este homem. O anjo disse: olha, manda alguém nessa casa, nesse endereço, e você vai encontrar lá um homem chamado Simão Pedro. Ele vai dizer para você tudo o que você deve fazer. Porque Deus, ele só se manifesta. Veja, quando Deus quis abençoar Abraão, Deus, ele ou apareceu 3 homens, representando Pai, Filho e Espírito Santo, 3 anjos, e um deles era o anjo do Senhor. Estavam em figura humana, comeram lá. Sara preparou uma comida saborosa para eles, eles vieram em figura humana. E quando Deus queria receber o dízimo de Abraão, Deus mandou um rei chamado Melquisedeque, que não tinha pai nem mãe, não tinha passado, simplesmente apareceu na terra, misteriosamente, e veio receber o dízimo da mão de Abraão em figura humana. Deus quer te usar na terra, legalmente. Ele age através do Espírito dentro de você. É por isso que é preciso orar. É por isso que Jesus ressuscitou em carne e osso.
É por isso que Jesus disse: não vão fazer nenhum trabalho agora, está lá em Atos 1, até vocês receberem o Espírito Santo. Porque quando vocês receberem esse Espírito, então vocês poderão pregar na Judéia, Galileia, até aos confins da terra. Porque receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, é a importância, é por isso que Jesus, ele tinha a oração como prioridade. Os discípulos disseram: Senhor, eles não disseram: me ensina a abrir os olhos aos cegos, me ensine a pregar, me ensina a purificar leprosos. Ele não disse isso. Os discípulos não perguntaram isso, não pediram isso a Jesus. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. A vida de Jesus de oração era tão profunda, a vida de oração de Jesus era tão intensa, que chamava a atenção dos discípulos. Jesus ficava muito tempo a sós, sozinho, ele e o Pai. De maneira que quando ele entrava nas aldeias, ele se aproximava de alguém, ele estava cheio da glória do Pai. Mas nós queremos trazer a pregação no automático. Vamos só estudar a letra e pregar. Vamos fazer o nosso trabalho, seja o médico, seja o advogado, seja o pedreiro, seja o encanador, seja o eletricista, seja, as nossas autoridades políticas, seja as nossas autoridades que pregam o evangelho, os ministros do Senhor. Não podemos fazer no automático. Precisamos estar apoderado, sim, pelo céu. E Jesus podia fazer essas coisas. E por que ele podia fazer essas coisas? Ele podia fazer porque ele não estava sozinho. Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Meus amados, meus queridos irmãos, então é isso. Deus está em silêncio comigo? Não, Deus não está em silêncio. É porque Deus não vai falar de qualquer maneira. A Bíblia diz lá em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso que Deus disse: Josué, medite na minha palavra, porque você fazendo isso, ela vai prosperar você, ela vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. A palavra de Deus não cai no chão. Quando você ora e mantém essa comunhão diária com Deus, Deus vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma promessa. Uma promessa é o suficiente. Uma palavra é o suficiente. Nós ouvimos muitas pregações. Basta uma palavra de Deus ministrada no seu coração, toda a sua vida muda. Mas por que Deus não fala constantemente? Porque Deus primeiro nos prepara. Mas como é que você vai ser preparado se você não ora? Se você não tem comunhão diária, não tem compromisso diário, como um exercício. Como um exercício. Você acorda, vai caminhar. Você acorda, vai fazer suas tarefas do dia a dia. Às vezes fica nervoso, nada resolve. Mas se você, antes de tudo, começar agora, ou retomar, você que orava antes, e hoje nós já não ora mais, você retomar essa vida de oração, você vai ver grandes milagres acontecerem em você e através de você. E Deus, quando liberar uma palavra verdadeira, porque a palavra de Deus é verdadeira, é por isso que muitos são enganados por falsas profecias, porque se ela não tem comunhão com Deus, vai vir uma falsa profetisa, um falso profeta, a pessoa está no desespero, e ela desesperada, sabe? Quando a pessoa está morrendo afogada, jacaré é tronco. Ela vai se agarrar a qualquer coisa, a qualquer balela, a qualquer mentira, sabe? Heresia. Se alguém pregar alguma coisa, um ensinamento errado, ou uma profecia falsa, o desespero dela, ela vai se agarrar àquilo.
Deus quer ministrar você. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer que você saiba qual foi o propósito pelo qual você veio a esta terra. Como é que você vai saber se Deus não te revelar? Você espera que quem é que vai te revelar? O homem? É o homem que vai revelar? Não, é Deus. Agora, Deus vai utilizar o homem. Ele vai utilizar o homem. Mas se você não ora, não jejua, o inimigo vai vir sorrateiramente, como se fosse um anjo de luz para te enganar, com uma falsa mensagem, uma falsa promessa, uma falsa profecia, e você vai ficar chateado, magoado com Deus, pensando que foi Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel 13, esses profetas são loucos, tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas, quando disserem o Senhor disse, sendo eu tal que não falei e nem os enviei. Quando Deus fala, Deus fica preso. Deus é soberano, mas Ele falou, então Ele fica preso à palavra dEle. Se Deus falou que vai curar, Ele cura. Se Deus falou que vai prosperar você, Ele prospera. Se Deus falou, sabe, que você vai ter vitória nisso ou naquilo, você vai ter. Quantas pessoas, eu já vi pessoas chegarem nos púlpitos e falarem assim, olha, uma vez eu vi um candidato chegando num palanque e dizendo assim, olha gente, quem quiser votar em mim, vote. Quem não quiser, não vote, porque Deus falou que eu já estou eleito. E aí foi uma vergonha, porque na contagem de votos, muitas das vezes nem a família votou. E por que isso? Porque Deus não falou. Simplesmente, pastor, eu estou solteira, mas eu recebi uma promessa há 3 anos atrás. Um profeta disse na igreja que eu ia casar aquele ano. Pastor, todos os anos alguém vem com uma profecia dizendo, este ano casarás. Já 3 anos se passaram. E eu falei para ela, você acha que Deus mentiu? Simplesmente Deus não falou. Então o inimigo viu o teu desespero e enviou pessoas que facilmente foram usadas por ele. Mas se você desenvolver uma vida de comunhão com Deus, dê o seu dízimo da oração. Sim, o dia tem 24 horas. Antes do sol nascer, vá para um quarto, tranque a porta do quarto, só você e a Bíblia. Coloque o seu celular no modo avião e diga para sua família, para o seu filho, diga para o marido, diga para a esposa, não bata na porta do quarto, a não ser que seja um incêndio. Porque o primeiro incêndio vai ser Deus me incendiando nesse quarto. Glória! E você vai buscar a face do Senhor no seu quarto. Antes de fazer o almoço, antes de fazer o café da manhã, antes de fazer qualquer coisa, a não ser que você diga, pastor, eu vou despachar os meninos para a escola e depois eu vou me trancar no meu quarto, não vou entrar em rede social, eu não vou fazer nada disso antes de falar com o meu Deus. Quantos de vocês acordam de madrugada, sem sono, perde o sono? Hoje, uma jovem senhora, ela me disse, eu perdi o meu sono 4 horas da manhã, e eu perguntei a ela, você orou? Deus te chamou para orar. Mas quantos perdem o sono e ficam olhando para o teto, perdem o sono e ficam pensando no leite derramado, com a mente cheia de preocupações? Deus está te chamando para orar. Mas você pode fazer um sacrifício diário. Assim como muitos fazem. Sabia que as pessoas caminham tarde, altas horas da noite, saem com um cãozinho para passear altas horas da noite,
elas vão ao shopping, vão ao mercado, elas vão à padaria, elas vão ao médico, elas vão ao cinema. Mas se você vai à igreja, você vai ao templo falar com o seu Deus, quantas pessoas acordam cedinho, vão caminhar, mas você acorda cedinho para praticar o exercício da oração? Mas você quer ver grandes coisas. Nós vemos os heróis da fé, homens que oravam 7 vezes ao dia, a exemplo de Davi, homens que oravam 3 vezes ao dia, ao exemplo de Daniel, homens que oravam constantemente e ficavam em lugares solitários, porque aprenderam que Deus usa os homens. Deus usou os amigos de Jó, a família de Jó, para que Jó recebesse tudo em dobro, mas a glória foi para Deus. Deus vai usar pessoas para te honrar e te abençoar. Você não precisa pedir favores a este ou aquele. Você não precisa pedir o amor de ninguém. Você só precisa amar a Deus, confiar em Deus. Eu não confio nos homens. Eu aprendi a amar a todos. Eu amo a todos. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. Eu escolhi amar as pessoas, mas confiar, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Qualquer pessoa pode te abandonar, te trair, te decepcionar, te deixar. Mas Deus nunca vai te deixar. Então, ame a todos. Ame a Deus, ame a todos. Mas sua confiança deve estar somente no Espírito Santo. Somente na pessoa de Jesus. Por quê? Ele é quem vai mover as pessoas para te ajudar. Porque Ele trabalha legalmente. Jesus sempre vai usar alguém, um corpo. O Espírito Santo não vai curar sozinho. O Espírito Santo não vai enviar anjos para pregar. Ele vai usar alguém. É a forma legal de Deus agir nesse planeta. Foi assim que Ele determinou. É por isso que Deus restaura a sua vida de oração. É por isso que Deus perdoa os seus pecados. É por isso que Deus, Ele unge com o Espírito Santo. Ele faz isso com um propósito. Mas se você não está ligado a esse propósito, está distraído, só com problema no trabalho, problema com o patrão, problema com o colega de trabalho, problema no condomínio, problema no dia a dia, com familiares, meu filho, meu marido não muda, meu netinho, e você não desenvolve uma amizade com o seu Criador, você vai viver distraído, com a mente cheia de preocupações, vai passar pela vida sem saber o que Deus queria fazer de você. Ora, quem fabricou o celular foi fabricado com um propósito. O celular foi fabricado com um propósito. Qual é o propósito de um celular? Quem fabricou o celular fez ele com funções. Quem fez o martelo com funções. Quem fez essa xícara, com uma função. Para que serve isto? Para que serve uma xícara? Para que serve um microfone? Então Deus é o nosso fabricante. Você foi fabricado com um propósito, mas você sabe qual é? E você já perguntou a Deus? Mas não é perguntar e deixar para lá. É com persistência, com perseverança. Você está enfrentando problemas. Você persegue esses problemas através do fogo do Espírito Santo, da oração. Essa doença está me matando, esse problema. Mas você fecha a porta do quarto. Primeiro você deve orar. Sabe, quando nós oramos em grupo, interessante, Jesus, você não vê Jesus orando em grupo. Ele ficava a sós. Os discípulos iam, mas ele se retirava. Ele se retirava a uma certa distância. Que a oração é algo tão pessoal, gente. Mas quando nós oramos em grupo,
Sabe, alguns têm vergonha de orar. Porque há aqueles que fazem aquela oração, ó Deus, ó meu Pai. Puxa, parece até que nós conseguimos impressionar a Deus. Sabe? Então é uma concorrência às vezes para ver quem ora mais bonito, palavras de dicionário, eloquentes. E muitos de nós oramos de si para si, ou para impressionar os outros. Por isso Jesus disse, olha, ensinou a oração do Pai Nosso e disse, fecha a porta do teu quarto, viu? Ali não vai ter ninguém no Facebook te vendo, ninguém aplaudindo você, não vai ter plateia não. É um lugar solitário, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Porque todo aquele que pede vai receber, o que busca vai encontrar, e aquele que bate a porta vai se abrir. Mas o grande problema é você conseguir ficar a sós com Deus nesse quarto. Vai dar vontade de beber água, vai dar vontade de comer alguma coisa, vai dar uma dor, sabe? Dá uma dor na coluna, dá uma agonia no corpo, a mente começa a voar para outros lugares, preocupações, porque a oração é como se você saísse do seu corpo. Você tem que se envolver com aquilo de todo o seu coração, de todo o seu coração. Existem orações que você faz na mente durante o dia, orações, porque a Bíblia diz orar sem cessar, você pode estar na mente conectado orando, você pode orar, ó Deus, vai resolver alguma coisa, eu vou ali no carro, sabe? Você pode orar em grupo, sim, mas esse tipo de oração que Jesus fazia era principal e era prioritária, era oração prioritária para ele, aonde ele derramava a sua alma. Ninguém ouvia a oração dele, era entre ele e Deus, sabe? Ele deixou a oração modelo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão de cada dia me dê hoje, perdoa as minhas ofensas, eu também perdoo quem me ofendeu, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Então a oração modelo. Mas quando você está sozinho com Deus, você pode dizer, Senhor, eu cometi aquele pecado, Senhor. Eu tive inveja daquela pessoa, eu tive uma raiva daquela pessoa, deu vontade de voar no pescoço. Pai, eu não quero sentir isso, Pai. Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. Senhor, eu posso enganar, eu posso não mostrar para as pessoas quem eu sou, mas o Senhor sabe quem eu sou. E aí você vai dizer mesmo, Senhor, lembra aquele pecado, me perdoa. Lembra aquela atitude, me perdoa. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E você vai ficar ali com Ele. Sabe o que é que vai acontecer? Depois de um tempo que você está a sós, vai vir a presença de Deus. Ela vai se aproximar de você. E aí você vai se acalmar. Você vai sentir a paz. A primeira coisa que você vai perceber é que Deus te respondeu. Como é que você sabe? Paz interior. Enquanto você estiver agitado, não houve resposta. É por isso que muita gente se frustra com oração. Porque ela pensa que orar é só falar um pouquinho, falar e não ter resposta e continuar aquela vida de agitação. Não, não, não. Quando você ora e Deus, essa oração chega ao trono da graça. Veja Ana, que nem mexia direito os lábios, mas intensamente havia uma guerra e uma entrega de mente e de alma, e essa oração chegou aos céus. Então você pode clamar em voz alta, pode sussurrar, mas dentro de si há um derramamento. Essa oração chega até Deus. Essa oração é como um fogo que passa, sabe,
pelo bloqueio dos demônios na atmosfera. Chega até o coração de Deus. E o nosso advogado, que intercede por nós, Jesus, ele envia o nosso anjo, o anjo que está aí com você. Ele vai trazer, Deus vai entregar a ele o resultado da tua oração. Ele vai descer com uma resposta, uma bênção, seja a cura divina de alguém, a sua cura, seja a libertação de alguém, seja a bênção no trabalho, a promoção, a causa na justiça. E o melhor de tudo, a presença de Deus, a salvação. O Espírito Santo, a comunhão. Mas há o resultado, a recompensa aqui na terra? Claro que há. Não há quem persiga algo através da oração que não tenha resposta. Por isso que o trabalho do diabo é intenso para você não orar, não conseguir ficar a sós com Deus. Você vai conseguir passar o dia inteiro na internet ou na televisão, mas a sós com Deus, o diabo não quer. O diabo não tem medo de quem prega. Tem muitos pregadores. O diabo, ele treme quando você ora. Porque ele sabe que se tem uma coisa que mexe com o coração de um papai, é quando o seu filho está ali. Papai, papai. Veja uma coisa que Deus fez. O choro de uma criança. Não tem quem resista, tem que ir lá ver o que ela quer. E tem que dar o leitinho para ela, tem que dar a resposta dela, para ela se acalentar, se acalmar. Meus amados, desenvolvam a vida de oração a partir de hoje. E quando for amanhã, antes do sol nascer, coloca lá seu despertador, sabe? E diga, eu vou ficar aqui dentro desse quarto 1 hora de tempo. Vou ficar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Eu não vou entrar em rede social, não vou ligar a televisão, não vou atender ninguém. Depois eu vou ao trabalho. Depois que eu terminar, eu vou fazer minhas tarefas diárias. Depois eu vou realizar isto ou aquilo. Você vai ver o que vai acontecer no teu trabalho, na tua vida, na tua vizinhança, no teu ministério. Tudo vai mudar, porque você será incendiado pela presença de Deus. A oração vai fazer Deus revelar-se a você. Ele vai se revelar a você. E Ele vai falar, seja através da palavra, através de um ser humano, com voz audível, de alguma maneira Ele vai se revelar a você. Agora, por que Deus não fala muito? Porque se Ele falar, Ele vai estar preso à palavra dEle. Por isso que Ele teve que vir em figura humana. Todo espírito que não tem corpo, os anjos têm corpos, mas os demônios não têm. Então os demônios não podem agir nessa realidade terrena sem um corpo. É por isso que os demônios, as entidades, querem alguém para dominar a coroa da cabeça. Dominou a cabeça, domina todo o corpo. Os demônios querem dominar você. Então eles vão encher sua mente, seja de pornografia, de preocupação, seja de ódio, seja de medo, seja de angústia. Eles querem o domínio. Mas quando você ora, quebra esse domínio. E você então passa a ser liderado pelo céu, pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo. E aí, você não vai depender de aplausos, de torcida a favor ou contra. Não! Não! Você não vai depender de torcida. Mesmo aqueles que te odeiam vão ter que reconhecer que a mão de Deus está sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus vai te iluminar na terra. Você será uma abençoada, um iluminado. E aonde você vai,
a presença de Deus vai com você. Em quem você põe a mão, aonde você entra, a presença de Deus muda aquele ambiente e abençoa aquele lugar. Então, a partir de hoje, se você quer vitória, sabe, desenvolva esse relacionamento. Desenvolva. Porque a oração não é para os grupos de intercessão. Onde é que está na Bíblia? Grupo de intercessão. Me perdoe, irmãos. Sabe que isso é um perigo, porque eu posso pensar que só quem pode orar são o ministério de intercessão. Não, a oração é para toda a igreja, a intercessão é para todos. Não é um dom específico. Olha, eu tenho um dom de interceder. Não, todos têm que interceder. Todo ser humano tem que interceder, tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar. Toda a igreja. Todo cristão tem que ter comunhão com o seu Criador. E isso vai desenvolver em você o bom hábito de pedir pelos seus amigos e inimigos. Porque quando você pensa que é só os intercessores que receberam a graça, o dom de interceder, eles vão orar por mim, você não ora. E isso é antibíblico. A oração está disponível para todos. E é um dever, é uma obrigação. Se você quer amizade com Deus, você precisa falar com o seu pai. É muito ruim quando alguém não fala com você, não é? Agora imagine, o teu Criador te fez com um propósito, mas você é um vaso encostado, empoeirado, uma ferramenta que está ali cega, não é usada. Deus quer afiar você, Ele quer te usar na terra. Então se coloca à disposição, através da oração, tá certo? Olha, gente, Deus abençoe a sua vida, poderosamente em nome de Jesus. E, olha, voltamos a qualquer momento, sempre com o programa Heróis da Fé. E domingo, vamos estar ao vivo na Escola de Guerra Igreja do Espírito Santo, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda, com uma palavra, uma revelação para o seu coração, impondo as mãos, orando sobre os enfermos, é Santa Ceia do Senhor, e vamos ungir você com o óleo da cura e da libertação. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tua casa, Senhor, é o melhor lugar que eu possa desejar. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Sempre